que eu cheguei e falei assim, eu vim aqui para ver o Nascimento, Mister Nascimento. Na hora que eu falei assim, as portas se abriram, abriram um monte de portas assim, e tinha uma junta de médicos no corredor. E eles ficavam assim, eles não são americanos, a gente precisa de alguém que fale inglês, Daí eu olhei para eles, assim, era muita gente. E aí já veio uma assistente social, abraçou a minha filha, e daí o meu pensamento, eu ficava assim, eles são espertos. Eles sabem que a gente é imigrante e não tem seguro de saúde, e eles querem pegar meu seguro de saúde. E eu fiquei pensando que era isso, que era aquela movimentação. Ai, como eles são espertos. Olha, eu fiquei assim, porque a saúde aqui é algo, né, que a gente tem que ter no seguro, senão é caríssimo. E aí eu olhei para eles e eu falei assim, não, eu falo inglês. E aí eles, então não preciso de um tradutor? Eu falei, não preciso de um intérprete? Eu falei, não. E aí me levaram numa salinha separada. Nessa salinha separada, eu não sei se foi meu estado de choque, que eu não entendi nada que o médico falou. Eu só entendi assim, teu marido está entre a vida e a morte. Caramba. Eu só entendi isso. Daí ele falou, aconteceu isso, e ele entrou em coma dentro da ambulância. Daí eu, o quê? Ele entrou em coma dentro da ambulância. Você tá me entendendo? Daí eu respirava e ficava assim, o quê? Você está me entendendo? Ele entrou em coma dentro da ambulância. Ele está entre a vida e a morte. Eu falei, não, eu tomei café com ele hoje de manhã. Caramba. Eu falei assim, eu tomei café com ele Tanto agora. É que vocês ficaram em casa ainda ajeitando as coisas porque, sim. ok, só foi algo... Passou mal, tipo, pressão, baixou uma pressão, sim, algo do tipo. Eu achei assim que... Eu não sabia o que eram os sintomas de um AVC. Por isso que é muito importante a gente se informar. Qual que é os sintomas? O que é que a pessoa está tendo AVC? Que é braço formigando, a boca entortando... vômito ou o corpo, paralisia no corpo, né? Então eu não sabia. De repente até você consegue fazer alguma coisa em casa para amenizar ou ajudar de certa forma. O dele foi muito rápido, exatamente. Enquanto não chega o socorro. Ou poderia pedir o socorro antes, né? A gente não sabe. E daí eu falei assim, doutor, escreve o que aconteceu. Porque eu não entendia, escreve o que aconteceu. Porque ele estava falando assim que ele teve uma hemorragia cerebral. Então eu não entendia essa palavra. Então essa foi uma dificuldade, foi um choque. Daí ele escreveu hemorragia cerebral, daí eu, ok e tal. Então aí, a partir desse momento, eu tive que ter várias reuniões com médicos. Então era uma linguagem que eu não entendia. E fora o meu estado de choque. Então essa foi a minha maior dificuldade. Entendi. Porque eu estava num estado de choque, assim, muito grande. E aí, graças a Deus, eu tinha uma amiga que sempre estava comigo em reuniões e quando era preciso. É porque não é nem porque não fala inglês, é porque determinadas situações... Sim, é outro vocabulário. O nervosismo você desliga também, né? E uma pessoa de fora, por mais que a pessoa de fora talvez seja muito próxima sua ou muito amiga e tal, não é ela que está vivendo aquilo ali 100%, então fica mais fácil da pessoa conseguir te ajudar com o inglês, interpretar melhor, né? Sim. Mas... Não tirando isso, né? Porque uma coisa uau. Mas se não tiver a pessoa que não fala inglês, você deve conhecer, talvez você já ouviu falar de pessoas que até hoje não falam inglês 100% e tal. Se não for isso, você acha que a pessoa consegue levar a vida aqui sem precisar falar muito inglês ou não? É necessário? Ou até onde? A sua opinião pra gente, até onde a pessoa consegue ir se ela não falar um bom inglês? Muito pouco. Não consegue, não vai além. O inglês é necessário, que nem aqui, pelo menos aqui onde a gente mora, nessa região. Se você não tem inglês, você não tem boca. Se você não tem carro, você não tem perna. Então, muitas pessoas que não falam inglês e não têm carro, então eles não falam com a boca deles e não andam com a perna deles. Fica muito limitado. Então, é necessário. É necessário. Eu até, na minha empresa, eu pago aula de inglês para as meninas, porque legal. é necessário. É necessário. É fundamental. Principalmente o básico para você... É claro que a pessoa consegue, mas a gente tem que ir além. Nós somos imigrantes, nós somos fortes, a gente veio aqui para conquistar. Até porque quando a gente sai do nosso país para um outro país, a língua te traz isso que você falou. Você tem que aprender a língua do país que você tá, porque senão você não consegue se sentir você mesma. Você não consegue se expressar do jeito que você se expressaria Parece que você é um no seu estranho, próprio né? país. Exato. Parece que você não é você. Então, em qualquer país, eu acho que tem que se aprender a língua. Sim. E não só isso, né? A gente já falou isso outras vezes também em relação à cultura, né?
você de fato se entregar naquilo ali, você emergir na cultura, você tá disposto a viver o que as pessoas desse país vivem, né? Sim. Porque às vezes a gente acaba, sei lá, ficando tão preso ao Brasil, e quando você vai ver, você só quer fazer as coisas do Brasil, assistir programa do Brasil, comer comida do Brasil, né? Isso eu acho que de certa forma é ruim, né? Cris, eu conheço você fora, conheço o seu inglês é muito, muito bom. E quando você percebeu que o seu inglês destravou? Destravou quando eu precisei lidar com as situações difíceis da minha vida. Porque antes, eu com o marido, né, fazendo tudo, ele que resolvia tudo, ele que pagava as contas, ele que resolvia tudo. Eu resolvia as coisas de filho, né, de mãe, assim que vai na escola, reunião. Então eu precisei me deparar com muitas situações difíceis, que é o coma dele. Ele ficou em coma 3 meses e meio. Então eu precisei conversar com diretores de hospital, com advogados, com clínicas de reabilitação. Eu precisei retomar minha vida toda de novo. Além de todos os afazeres que você já tinha. Já né? tinha, com filho tinha pequeno. acabado ficando com a responsabilidade de todo o restante da casa, né? Ainda mais lidar com todas essas situações. Sim, né? e as situações difíceis das nossas vidas nos amadurecem. Então eu sempre falo assim, a gente tem, diante dessa situação que eu vivi, que eu vivo até hoje, a gente tem 2 opções. Eu falo que é o ver. Ou a gente é vítima, ou a gente é vitoriosa. E eu escolhi ser vitoriosa. O que aconteceu que, quando estava 5 dias já ele em coma, os médicos fizeram uma reunião comigo e falaram assim, realmente ele não vai acordar. A gente fez a cirurgia para drenar o sangue, tentou salvar a vida dele, mas o cérebro dele está altamente danificado e não tem retorno. E naquela reunião com a minha amiga me ajudando na tradução, e aí ele falou assim, ele nunca mais vai acordar.